Você sabia que o Corinthians já queimou todos os 50 milhões de reais adiantados junto à Nike? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre o Palmeiras, que quase faturou perto de 40 milhões de reais. Te atualizo também sobre o São Paulo com protesto agendado para a próxima segunda-feira contra Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia. Para completar, Fluminense cobrando multa rescisória referente a Renato Gaúcho. Os times grandes do futebol brasileiro como Santos, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio contrários e irritados com a diretoria do Flamengo. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e uma cria do Cruzeiro que tem jogado muito bem no futebol europeu. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, quero começar falando sobre Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele foi pego numa contradição. Em 2017, ele e Herói Vicente foram os caras mais combativos, aqueles que mais se irritaram com a decisão de Andrés de afirmar que somente ele poderia negociar o estádio do Corinthians com a Odebrecht e com a Caixa. Pois bem, na semana passada repercutiu muito mal quando o Andrés foi à Caixa. Não se sabe ao certo se com ou sem convite do presidente atual do Corinthians, Osmar Stabile, para negociar o financiamento do estádio. E nesse caso específico da visita do Andrés, o que a gente viu foi o Romeu Tuma Júnior bem menos crítico a esse posicionamento do Andrés Sanches. Bora falar também sobre o Fortaleza que venceu o Sport por 1-0 na tarde desse sábado na abertura da rodada do Campeonato Brasileiro, único gol de Lucas Sacha. Com o resultado, o Lions subiu para 21 pontos, segue em 19º, mas agora bem mais perto de sair da zona do rebaixamento. Vitória, que é o primeiro time no Z4, tem 22 pontos, apenas um ponto a mais. Já o Sport se mantém na lanterna do campeonato, 14 pontos conquistados. Chance de escapar do rebaixamento é bem complicada. Hoje o Atlético Mineiro, que é o primeiro time fora do Z4, tem 25 pontos, são 11 de desvantagem. Para fechar o giro de notícias, registrar que a Ponte Preta empatou em 1-1 com o Náutico e foi a 10 pontos na fase de grupos, a última fase antes do acesso, e com esse resultado a Ponte ficou bem perto de garantir a volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Matematicamente isso deve ocorrer a qualquer momento. Quero fechar esse giro de notícias para registrar que o Barra de Santa Catarina foi a Recife e venceu o Santa Cruz no jogo de ida da final da Série D, 2-1 fora de casa. Dessa maneira, o empate em Santa Catarina assegura o título do Barra na Série D do Brasileiro. Hora de falar sobre o Cruzeiro para destacar o ótimo momento de Robert, atacante de só 20 anos de idade, revelado na Raposa, e o Cruzeiro ainda tem um percentual de uma venda futura. Nesse final de semana, para ser mais específico, nesse sábado, ele foi o autor dos 2 gols do time dele, o Copenhagen, diante do Sonderjyske, time da Dinamarca, campeonato dinamarquês. O Robert abriu o placar logo no começo da partida, fez um golaço no segundo tempo, 2-0. Esse time adversário ainda descontou. No final, vitória por 2-1 e o Copenhagen muito bem. Mas quem tem sido bastante elogiado é justamente o Robert. 4 participações em gol nos últimos 4 jogos, foram 3 gols e 1 assistência. Ele também marcou gol na Champions, confronto recente no último dia 18, empate em 2-2 contra o Bayer Leverkusen. Importante lembrar que o Robert havia sido vendido pelo Cruzeiro em janeiro desse ano, depois de ter atuado apenas em 30 partidas no time principal. O negócio foi fechado na oportunidade por 15 milhões e 700 mil reais, aqui a parte importante. O Cruzeiro ficou com 15% do valor de uma venda futura e recentemente o Orlando City já demonstrou interesse em contratá-lo. Deve pintar num futuro não tão distante uma venda interessante que vai beneficiar o Cruzeiro. Hora de falar sobre o São Paulo com protestos marcados para a próxima segunda-feira. A torcida independente, a maior uniformizada do tricolor, programou para segunda-feira, 18 horas, na frente do estádio, o seguinte protesto, abre aspas, separando leões de hienas. Cobranças prometem ser fortes contra o presidente Júlio Casares, Carlos Belmonte, Chapecó, José Sanches, que é médico, além do preparador físico Pedro Campos. Vão haver uma série de cobranças antes da bola rolar para São Paulo e Ceará, jogo do Campeonato Brasileiro. Importante contar que nesse protesto também vai haver cobranças em relação a direito a voto nas eleições para presidente do São Paulo, mais transparência nas contas, realização de auditoria externa, fim do conselho vitalício, modernização do centro de treinamento da Barra Funda, além de demissão de conselheiros considerados incompetentes
E é aí que eu acho que a Independente está mandando um recado em relação a Carlos Belmonte, principal uniformizada do São Paulo, tem se mostrado cada vez mais contrária à permanência do diretor de futebol. Para completar, esse protesto teve hoje a divulgação da seguinte frase, abre aspas, o BO é seu, Casares, ou resolve ou renuncia, e essa pressão pode acelerar o processo de demissão do presidente, ou melhor, do diretor de futebol do Carlos Belmonte, demissão promovida, obviamente, pelo presidente Júlio Casares. Hora de falar sobre o Fluminense que promete cobrar a multa rescisória de Renato Gaúcho. Sim, Renato Gaúcho pediu demissão depois da eliminação do time diante do Lanús. A saída dele foi absolutamente surpreendente. A dúvida ficou se o Fluminense faria algum tipo de cobrança. A explicação do Mário Bittencourt é bem clara. O Mário é o presidente do Fluminense e disse, abre aspas, fui surpreendido. O Renato disse que não queria continuar. Todo contrato de trabalho tem multa bilateral. Quando o treinador é demitido, a gente deve a multa ao treinador. Quando pede demissão, ele deve a multa ao clube. Fluminense assegurando que vai fazer essa cobrança. Importante lembrar que Renato Gaúcho tinha o maior salário da história do Fluminense, R$1,5 milhão por mês. E embora as cifras da multa não tenham sido reveladas, é comum que nos contratos de treinadores no Brasil a multa equivale a 3 meses de salário. A gente está falando de mais ou menos R$4,5 milhões, bastante dinheiro em jogo. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a cobrança bem pesada e pública de São Paulo, Palmeiras e Santos contra a BAP. Presidente do Flamengo veio contando para vocês dos últimos dias sobre a irritação de dirigentes de outros clubes que fazem parte da Libra contra o presidente do Flamengo. Pois bem, nesse sábado, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino decidiram emitir notas para mostrar todo o descontentamento para com a decisão do presidente do Flamengo. Vale a lembrança de que durante a semana o Flamengo conseguiu uma decisão na justiça bloqueando o pagamento de R$77 milhões que seriam feitos pela Libra. A Libra é um grupo que representa 9 times na Série A. E a Libra faria o repasse de 77 milhões referentes aos direitos de transmissão do mês de setembro. Se essa liminar não cair até dezembro, cerca de R$230 milhões não serão depositados nos cofres desses clubes. O Palmeiras disse numa nota o seguinte: postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo. A estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições, algumas delas em situação de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais. O São Paulo, em sua nota, disse, abre aspas, a atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro. O Santos também, em nota, disse, abre aspas, a atual gestão do Flamengo parece não entender que é responsável pelo cumprimento de acordos firmados por administrações passadas. Será que o Flamengo acredita que pode jogar competições sem adversários? Registrar também que Galo e Red Bull Bragantino se manifestaram publicamente. O Grêmio também bastante irritado com o Flamengo. Só para completar, é importante dizer que o Flamengo também não tem recebido esse dinheiro. E a irritação do BAP se dá porque o contrato assinado por seu antecessor, o Rodolfo Landim, fará com que o Flamengo perca cerca de R$100 milhões por ano com direitos de transmissão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai deixar de faturar quase R$40 milhões com um atleta que nem faz mais parte do clube. John, negociado na temporada passada com o Red Bull Bragantino, foi alvo de uma proposta de €20 milhões, ou R$125 milhões do Zenit da Rússia. O Red Bull Bragantino já recusou essa oferta. E é aí que o Palmeiras entra na parada. Verdão vendeu o John para o Red Bull Bragantino e manteve 30% do valor de uma venda futura. Se o Red Bull tivesse aceitado o negócio, daria para dizer que o Palmeiras teria direito a R$37,5 milhões. Mais grana até do que o Palmeiras faturou com a transferência do atleta para o Red Bull Bragantino. O negócio foi fechado em 2 momentos. No primeiro momento, o Palmeiras vendeu 50% dos direitos econômicos e recentemente o Red Bull adquiriu mais 20% dos direitos. John, que tem 23 anos de idade, comprado em 2024, o pacote total de US$7 milhões. Só para completar, na atual temporada, o meio atacante soma 39 jogos, 8 gols e 7 assistências. Dá para dizer que hoje o John é, com alguma facilidade, o jogador mais diferente, aquele que mais se destaca no Red Bull Bragantino, que vai caindo pelas tabelas no Campeonato Brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já queimou R$50 milhões adiantados junto à Nike.
Vale a lembrança de que o Corinthians assinou recentemente a prorrogação do contrato com a fornecedora de material esportivo. O novo vínculo só se encerra em 2035 e a Nike decidiu adiantar 50 milhões de reais. Pois bem, a grana foi totalmente utilizada, com premiações de atletas no valor de 12 milhões de reais, com direitos de imagem atrasados e até com fundo de garantia em atraso. Sim, o Corinthians tinha pendências com o fundo de garantia de seus atletas, o que prevalece, o que equivale a crime. Porque se você recolhe o dinheiro do atleta na hora do pagamento para o fundo de garantia e não repassa para o pagamento, isso equivale a um crime. Só para registrar também que o Corinthians ficou de pagar a Memphis Depay pelos 11 milhões de reais em bônus atrelados a gols e jogos. Esse pagamento vai ser feito em 6 parcelas mensais de R$1 milhão. Em fevereiro, o Corinthians paga mais 5 milhões de reais à vista. Todas as informações sobre o dinheiro da Nike foram divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho. O que você pensa sobre o atual momento do Corinthians, que já tem quase 120 milhões de reais em condenações na FIFA? São 2 transfer bans aplicados por conta de decisões da Corte Arbitral do Esporte. Lado financeiro alvinegro vai muito mal. Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.